Monitor digital. O clique da vez. Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos conhecer o operador de atribuição, que é muito importante em nossos algoritmos. Também vamos conhecer um pouco sobre os operadores aritméticos e bateremos um papo sobre a função das constantes. Vamos lá? Para começar, nós temos o seguinte problema para resolver. Um funcionário quer saber o quanto ele vai ganhar ao final do mês, ou seja, o seu salário líquido, considerando que ele tem um valor base que ele recebe e que ele também tem um desconto sobre esse valor base. Como resolver esse problema? Bom, para início de conversa, precisamos declarar algumas variáveis. Então, vamos lá. A primeira variável que eu vou declarar é a variável salário líquido, a que vai guardar o valor final que eu pretendo mostrar ao usuário. Também vou colocar aqui o valor base, que é aquele primeiro valor do salário, sem o desconto. E, por fim, vou declarar o próprio desconto. Notem que declarei as três variáveis do tipo real. Afinal, o salário admite casas decimais, então precisamos usar o tipo real. Para começar, nós vamos usar o comando escreva, conforme o professor Fabiano mostrou na última videoaula. Com escreva, eu vou solicitar, informe o valor do salário básico. Notem que aqui eu estou usando acentos porque é uma mensagem entre aspas. Então, eu tenho liberdade para fazer acentuação, né, e usar a mensagem que eu achar mais adequada ao usuário. Em seguida, eu vou solicitar a leitura desse valor. Então, vou usar a variável que eu declarei para isso, que é a variável valor base. Feito isso, eu também preciso solicitar qual foi o desconto daquele mês que o usuário teve. Então, vou solicitar mais uma vez com o comando escreva, informe o valor do desconto. Temos que ler essa informação, então vou colocar aqui, leia desconto. Se nós executarmos esse programinha básico, nós vamos perceber aqui que ele está lá pedindo o valor do salário básico e o valor do desconto. Entretanto, nada foi resolvido para o usuário. E é aí que entra o tema da nossa aula de hoje. O operador de atribuição ele é muito importante, pois, como o próprio nome está dizendo, através dele é possível atribuir valores. Então, se eu colocar salário líquido, que é o valor que quero calcular, recebe, olha o sinal de atribuição aqui, esse 2 pontos igual é a atribuição. Salário líquido vai ser o quê? Pela regra que nós vimos, ele vai ser o valor básico do salário menos o desconto. Bom, fiz esse cálculo porque tenho aqui um operador aritmético, que no caso é o sinal de subtração, e tenho o operador de atribuição. A atribuição, ela pega o que está do lado direito e atribui ao que está do lado esquerdo. Logo, após esse comando, o salário líquido vai receber o valor desse cálculo. Nós vimos que para mostrar isso ao usuário é preciso o comando escreva. Então, eu vou botar o valor do salário líquido encerro aqui a mensagem, coloco a vírgula para aí sim exibir o conteúdo da variável que nós fizemos o cálculo. Ao executar o nosso programa,
nós vamos perceber, ó, um funcionário que ganhe R$ 2.000 e tem R$ 100 de desconto. O salário líquido dele é de 1.900. Conseguimos resolver esse problema porque nós temos aqui o sinal de atribuição. Vale lembrar que eu também poderia usar o Visual G aceita como atribuição esses dois símbolos, o sinal de menor e o traço. Você pode usar tanto dois pontos igual quanto o sinal de menor e o traço. Então, meus amigos, esse é o operador de atribuição. Nós vimos aqui também um operador aritmético, que é, no caso, o sinal de menos. Mas existem vários outros e que, de acordo com a complexidade dos algoritmos, nós precisaremos utilizar. Existe a multiplicação, que no Visual G é um sinal de asterisco, a divisão, que é a barra. Todos esses são operadores aritméticos. Assim como temos também o operador para exponenciação, para que a gente possa usar aí os cálculos envolvendo potência, e temos também a divisão inteira e o resto da divisão. Pessoal, observem agora uma versão um pouco diferente daquela que nós mostramos anteriormente. Notem aqui em cima que nós temos uma área reservada para constante. O que é a constante? Constante é um espaço na memória para a gente armazenar valores que não mudarão ao longo do nosso algoritmo. É um recurso muito útil para você guardar alguns valores e para programas grandes com várias linhas, quando esse valor, essa regra for trocada, você vai precisar mexer apenas aqui em cima. Essa é a função da constante. Então, com um exemplo prático, temos aqui uma constante declarada. Note que a gente usa a palavra const, em seguida a gente dá um nome para a constante, seguindo a mesma regra de nome de variável, a gente coloca o sinal de igual e o valor que ela inicia. Esse valor vai permanecer ao longo do algoritmo. No nosso caso, usamos a constante para guardar o valor da hora extra. Vamos incluir agora em nosso algoritmo que o nosso funcionário pode ter feito ao longo do mês algumas horas a mais de trabalho. E aí, acrescentei essa constante porque ela indica que a cada hora a mais que ele faz de trabalho, ele ganha R$ 50. Também acrescentei aqui uma variável chamada extra, que vai guardar a remuneração total após o cálculo das horas extras, e uma chamada quantidade de horas, que eu coloquei como real, considerando que o funcionário pode fazer 2h30 a mais de trabalho, por exemplo. Então, nosso algoritmo permaneceu o mesmo, solicitando o valor base, solicitando o desconto, mas aqui vem a novidade. Ele pede quantas horas extras o funcionário fez. Vai ler essa informação. E aí acrescenta aqui, exemplificando mais um operador aritmético, o sinal aqui de multiplicação. Nós temos aqui, ele vai ganhar extra o valor da hora extra, que é a constante, ou seja, 50, vezes a quantidade de horas que ele fez. E aí, o salário líquido agora será o valor base, mais o que ele ganhou de hora extra, menos o desconto. Também melhorei um pouco a mensagem e agora, quando nós formos executar, nós vamos ver aqui de forma prática. Temos aqui ó, o valor do salário básico. Vamos supor que ele ganhe R$ 2.000. Ele tem de desconto R$ 100. E ele fez 2 horas extras. Bom, o salário final deu R$ 2.000. Por quê? Descontei 2.000 menos 100, 1.900, mas ele fez 2 horas extras, logo ganhou aqui, como vocês podem ver aqui, com o resultado da multiplicação, R$ 100 em hora extra, que é o que está descrito aqui. Então, essa é a função da constante no algoritmo
E aqui nós estamos vendo mais uma vez a importância do operador de atribuição e dos operadores aritméticos. Dica do mestre. Olá pessoal, vocês viram os operadores aritméticos e a dica do mestre de hoje é a ordem de precedência entre eles. É muito importante estar atento a essa ordem de precedência. Por convenção na matemática, nós sabemos que os operadores multiplicativos, ou seja, multiplicação e divisão, sempre vão ter precedência sobre os operadores de soma e subtração. Caso você queira mudar a ordem de precedência, é necessário fazer uso dos parênteses. Lembrando que no computador só utilizamos os parênteses, não utilizamos chaves nem colchetes. Os computadores sempre irão resolver os parênteses mais internos para assim resolver os parênteses mais externos. Os operadores de resto, de divisão e divisão inteira também possuem precedência de acordo com os operadores multiplicativos. Aqui a gente tem um exemplo. O exemplo 1. Aqui nós temos que uma expressão 3 mais 4 vezes 9. Aqui vem a relação dos operadores também aritméticos. Existe a regra dos operadores aritméticos, que são as regras da matemática. Primeiro, resolve os multiplicativos, depois resolve soma e subtração. Então aqui nós temos uma expressão 3 mais 4 vezes 9. Se você olhar assim rapidamente, você vai tentar resolver o 3 mais 4, mas não é o correto, porque na matemática primeiro resolve a multiplicação. Então observem aqui que resolve-se primeiro 4 vezes 9, né, que dá 36, depois desce com o sinal com 3 mais e soma 3 mais 36 e por fim dá o resultado. Observe que a primeira expressão então resolvida foi a multiplicação. Já aqui no exemplo 2, nós temos um parênteses. Então, o que acontece? Quando o computador encontra um parênteses, ele primeiro resolve os parênteses. Então, ele vai resolver 3 mais 4, deu 7. Depois, ele pega o 7 e multiplica por 9, que dá 63. Então, observe que agora a regra foi mudada porque o programador forçou o computador a resolver primeiro a soma, usando o quê? Os parênteses. Então, sempre que você precisar forçar alguma coisa, use os parênteses. No terceiro exemplo aqui, nós temos um exemplo de uma função quad que foi criada pelo programador ou já existe na linguagem de programação que ele está utilizando. O quad é uma função que retorna o quadrado de um número. Observe que a primeira coisa que o computador vai fazer aqui é resolver essa função, porque é a segunda prioridade na lista de prioridade das expressões do computador. Então, quad de 4 dá 16. Resolveu isso aqui e desceu. Observe que agora, na segunda linha para ele resolver aqui, está a seguinte expressão. 4 menos 16 mais 5. Então, aqui, como eles estão no mesmo nível, a subtração e a soma estão no mesmo nível de prioridade, o computador resolve sempre da esquerda primeiro. Então, ó, 8 menos 16, observe que deu menos 8 aqui embaixo, e depois ele continua com a expressão menos 8 mais 5, o resultado final, menos 3. Dando continuidade aqui, os operadores de resto de divisão, que é o mod, que pode ser escrito pelo termo mod mesmo ou por cento, e divisão inteira, que é a barra invertida. O operador mod faz o quê? Ele retorna o resto de uma divisão. Vamos a um exemplo aqui. 5 dividido por 2, a gente sabe que daria 2,5. Mas só que como o operador é um mod, o computador ele não continua a divisão. Ele para assim que ele retorna o primeiro resto possível. Então, por exemplo, se eu pegar aqui 5 dividido por 2, 2 vezes 2 dá 4. Para chegar a 5, falta 1. Então, a resposta dessa operação usando o mod vai ser 1, porque é o resto dessa divisão. O operador de divisão inteira retorna a parte inteira de uma divisão. Então, aqui eu tenho 5 dividido por 2. Eu vou 2 vezes 2, 4, 4, 5, 1. Aqui a divisão continuaria uma divisão comum. Mas como ele sabe que só quer a parte inteira, ele para a divisão e retorna como resposta o número 2. Só para exemplificar melhor aqui, eu coloquei aqui um exemplo de expressões, né, com prioridade. Aqui nós temos aquele exemplo que nós fizemos lá no PowerPoint, eu coloquei aqui no computador. Se você observar, olha só o resultado, como é que é diferente um do outro, quando eu coloco um parênteses, tá vendo? Observe o computador aqui em cima resolveu primeiro 4 vezes 9, né, que deu 36 e multiplicou, e somou com 3. Deu 39. Aqui já fez diferente. Somou primeiro 3 mais 4, multiplicou por 9 e deu 63. Agora, os operadores, só para vocês entenderem melhor também, eu vou colocar aqui um exemplo de como
seriam os operadores mod e div. Então, vamos colocar um exemplo aqui, seria 5 mod 2, como a gente fez lá no nosso exemplo do PowerPoint. E aqui eu vou colocar a expressão 5 mod 2. Novamente, escreval. Eu vou colocar agora 5, né, a contrabarra aqui 2, igual, e vou colocar a expressão aqui. Vamos rodar novamente o programa. Observem lá o resultado, ó. 5 mod 2, ou seja, o resto de 5 por 2 é 1, e a divisão inteira de 5 por 2, o resultado é 2. Então é isso aí, pessoal. Essa é a dica do mestre de hoje. Até a próxima videoaula.